Olá! Hoje nós pretendemos terminar o capítulo 3 a respeito dos sacramentos. Sacramentos do serviço da comunhão, especificamente o sacramento do matrimônio. Só faltam esses dois itens, aliás, esse de número 5, faltam só 3 parágrafos, do 1652 ao 1654. E aí a gente já fala sobre a igreja doméstica até o parágrafo 1658 e vamos terminar por aí nossos estudos sobre o sacramento do matrimônio conforme o catecismo da Igreja Católica. Esses 3 últimos parágrafos que nós falamos do 1652 ao 1654 do item 5º, é sobre a abertura à fecundidade. Lembremos-nos que da terceira pergunta que se faz aos noivos presentes diante do altar, diante dos padrinhos e de toda a comunidade, é se eles estão dispostos a aceitar os filhos que Deus lhes confiar, educando-os na fé católica. Então, já que tem essa promessa de um ao outro, de aceitar os filhos que Deus lhes confiar e educá-los na fé católica, esse é o assunto que diz respeito então à fecundidade. Deus quer que os homens povoem os céus com seus filhos. Gerar os filhos não para o mundo, não para si mesmos, gerar os filhos para Deus. Este é o desejo de Deus, esta é a vontade de Deus. Por isso, Ele os constituiu homem e mulher. Vamos ler. Abertura, fecundidade. Pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e à educação dos filhos, que constituem o ponto alto da sua missão e a sua coroa. Agora vejam esse texto aqui da Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. Os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos próprios pais. Deus mesmo disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. E desde o princípio os fez homem e mulher. Mateus 19:4. Querendo conferir ao homem participação especial em sua obra criadora, abençoou o varão e a mulher, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos. Disto deriva que o cultivo do verdadeiro amor conjugal e toda a estrutura da vida familiar que daí provém, sem desprezar os outros fins do matrimônio, tendem a dispor os cônjuges a cooperar corajosamente com o amor do Criador e do Salvador, que por intermédio dos esposos quer incessantemente aumentar e enriquecer a sua família. Vejam que é ordem divina a fecundidade. Sede fecundos. Sede fecundos. A fecundidade é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. É bom também a gente até lembrar um pouquinho da biologia, porque quando diz aqui que a parte mais excelente do matrimônio é a geração dos filhos, a grandiosidade da mulher em poder gerar um filho através do homem, do varão, que também é abençoado por Deus
com o sede fecundos, o casal, homem e mulher, são feitos para gerar filhos. Filhos são o fruto do amor dos dois. É uma nova pessoa que tem todos os caracteres de ambos e da família humana. Se a gente, então, pensar um pouquinho também na biologia, lembrem-se que o DNA do homem normal, de 46 caracteres, né? 46, porque é 23 do homem e 23 da mulher. Então, ali no espermatozoide, nos 23 cromossomos que provém do homem, tem todas as características dele, todas, todo o DNA dele e da família paterna com seus ancestrais estão ali nesses 23 cromossomos. Inclusive o amor verdadeiro dele para com a esposa que ele escolheu. Da mesma forma, no óvulo da mulher, da esposa, tem 23 cromossomos, que é um resumo dos seus 46 cromossomos, que tem toda a característica dos ancestrais, da família materna, inclusive o amor dela por ele, pelo esposo. Vejam que na hora da concepção se forma uma nova pessoa, 23 mais 23. Esses cromossomos se misturam de uma tal forma indissolúvel que o bebê ali gerado nesse instante é o fruto de ambos. Todas as características da família materna, com todas as características da família paterna, se unem nesse bebezinho que acaba de nascer. Ele já se torna nesse instante pai. Talvez ela nem esteja ainda sabendo que ela engravidou, mas ela já é mãe. Já não é mais um bebê a caminho, não, é um bebê já existente no seio materno, fruto do amor dos dois. O amor dos dois se demonstra no filho, na filha, no bebê que eles geram. Por isso, a igreja é tão sábia ao interpretar esse mandamento divino de que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. E tem que se transformar na alegria dos pais. Dão um novo sentido. Grandemente, os filhos dão a alegria para os pais. Esse é o sentido que Deus quer. Daí essa geração deve acontecer com esse propósito de Deus já presente nos dois, ali no casal, diante do altar, quando respondem sim a esta pergunta da igreja, se eles aceitam os filhos que Deus lhes confiar e prometem educá-los na fé católica, porque é isso que Deus quer. Então, a educação dos filhos na fé católica é um dos deveres do matrimônio. Vamos ler esses 2 parágrafos, terminando então o item 5º. A fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem a seus filhos pela educação. Os pais são os principais e os primeiros educadores de seus filhos. Neste sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Os esposos a quem Deus não concedeu ter filhos podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente. Seu matrimônio pode irradiar fecundidade de caridade, acolhimento e sacrifício. Bem, nesse primeiro caso, nós estamos, primeiro parágrafo aqui, o 1653,
é de que os pais são os primeiros educadores do filho. Bom, isso faz muito bem ser lembrado, porque às vezes os pais deixam a educação dos seus filhos para a escola, para a creche, para as escolinhas de educação infantil, deixam depois para os catequistas, quando enviam os filhos para a catequese, deixa para os catequistas. Não é assim. A escola vai ter lá o dever, a obrigação de ensinar ciências, disciplinas diversas, aumentar o conhecimento de seus filhos, das pessoas. É esse o fim da educação escolar. Mas a educação moral, espiritual e sobrenatural, ou seja, com relação a Deus, isso é em casa. E eu diria que nem só depois que eles nascem, já antes de nascer, a mãe, frequentando a missa, a Eucaristia, ela já está comungando com seu filho, o pai junto. Por isso que depois do nascimento do bebê, não importa se ainda está amamentando, se precisa levar a mamadeira na igreja, se precisa cuidar do bebê, até trocar fralda durante a missa, deve ter algum lugar na igreja em que se possa fazer isso, mas o berço religioso dos filhos é na igreja, missa dominical. Não é deixar os filhos resolver isso depois. Como é que podem os pais gerarem filhos para Deus se nem eles não frequentam a missa, não têm os seus deveres de cristãos católicos, não é? Então é bom a gente lembrar isso. A educação começa em casa. Os pais são os primeiros educadores. No caso de esposos de um casal que não consegue ter filhos por um problema físico ou outro qualquer, né? Desde que seja um motivo válido, porque a disposição ou a predisposição de não querer filhos propositadamente, podendo tê-los, aí já é um pecado de omissão, porque o casamento tem que gerar filhos. Normalmente é assim, a lei geral. Estou falando de lei geral. Claro que há N exceções, mas se o casal chega diante do altar já com um pré-acordo de não ter filhos, por exemplo, ela, eu caso, mas não quero ter filhos, ou ele, eu caso, mas não quero filhos, esse casamento já pode ser considerado inválido, porque a terceira questão, eles vão responder sim, sim, né? Que se aceita os filhos que Deus lhes confiar, mas já estão predispostos a não tê-los. Então está sendo uma resposta falsa, não é verdade? Mas os casais que não conseguem ter filhos, né, além de uma possibilidade de adoção, eles podem também irradiar a vida cristã e testemunhar e ter uma vida normal, mesmo não conseguindo ter filhos, ok? E assim nós partimos já para o item 6, que é o último desse capítulo, a igreja doméstica. O que é uma igreja doméstica? Vamos ler. Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e Maria. A igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Desde suas origens, o núcleo da igreja era, em geral, constituído por aqueles que, com toda a sua casa, tornavam-se cristãos. Quando eles se convertiam, desejavam também que toda a sua casa fosse salva. Essas famílias que se tornavam cristãs eram pequenas ilhas de vida cristã num mundo incrédulo. Comece a imaginar lá nos primórdios, quando os apóstolos e os discípulos, seguidores de Jesus Cristo, iam fundando comunidades. Quando uma família se convertia, os pais, por exemplo,
Nós vemos isso nos Atos dos Apóstolos. Toda a casa se convertia e aquela casa se tornava uma igreja doméstica, uma comunidade de cristãos, de seguidores de Cristo. Aceitavam o Evangelho, porque o mandamento era esse: convertei-vos e crede no Evangelho. Então passavam a ser essas pequenas ilhas de comunidades cristãs, num mundo que ainda era totalmente incrédulo, porque o reino de Deus se expandiu vagarosamente, nós sabemos, né? Então, assim como nós temos a imagem da Sagrada Família, José, Maria, Jesus, assim nós também devemos espelhar as nossas famílias, célula da sociedade, célula da igreja. E não esquecendo que a própria igreja é uma grande família. Então, daqui a pouco nós vamos ver também mais um sentido para esse fato de que a igreja é uma grande família de cristãos, né? Então, que a igreja doméstica se implante em cada uma família. É o desejo da igreja até hoje em suas diretrizes pastorais. Já o parágrafo 1656 diz o seguinte, vamos ler. Em nossos dias, num mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs têm importância primordial, como lares de fé viva e irradiante. Por isso, o Concílio Vaticano II, usando uma antiga expressão, chama a família de eclesia doméstica, igreja doméstica, desde os primórdios, né? No seio da família, os pais sejam para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé, e favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação sagrada. Igreja doméstica. Não vamos pensar que essa expressão é recente, é novidade. Desde os primórdios, nós já tínhamos então aquelas pequenas igrejas domésticas que eram formadas nas famílias. E isso perdura. E o Concílio Vaticano II vem reforçar essa ideia e sempre pedir para que os lares sejam cristãos, porque um lar cristão católico tem que ter Deus como fundamento, como base, como alicerce. Como se diz que se não houver alicerce, a casa cai, o edifício cai. Não se pode construir uma casa sobre a areia. A gente vê isso lá no capítulo 7 de Mateus. Não basta dizer Senhor, Senhor, meu Deus, eu acredito em vós, mas se não vive uma vida de família cristã, a imagem da Sagrada Família, educando os filhos na fé católica, não com aquele rigorismo que pode vir a ser prejudicial, mas o berço religioso, como nós dissemos, é na igreja, levando os filhos, desde bebês, no colo, para as missas dominicais. E eles vão crescendo ali, na fé. Depois virão os catequistas para aprimorar essa fé católica que essas crianças já tiveram o seu berço vindo dos próprios pais. Então, como é que esses pais vão ser mestres da fé para seus filhos, se nem eles não frequentam a missa dominical, não frequentam a igreja e não levam seus filhos? 1657. Vamos ler. Na família, se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os seus membros. Como? Na recepção dos sacramentos, na oração, ação de graças, no testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa. O lar é, assim, a primeira escola de vida cristã.
e uma escola de enriquecimento humano. Aí se aprendem a resistência à fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e mesmo reiterado, e, sobretudo, o culto divino pela oração e pela oferenda de sua vida. Está aqui a receita de como já transformar o próprio lar num céu, aqui e agora, um lugar de paz, uma verdadeira casa onde a paz reina. Uma família sem Deus é tudo ao contrário disso. Às vezes tem ali bateção de portas, xingamentos, palavrões, forma egoísta de viver. Não há respeito dos pais para com os filhos e vice-versa. Vira um inferno a casa quando não tem essa convivência de uma família eclesial, uma igreja doméstica, um lar verdadeiramente cristão. Então aqui estão as dicas, estão aí a receita, né, para você já ter uma casa em que reina a paz, o respeito, o diálogo, né, e o crescimento na fé. Para terminar, então, este capítulo, está aqui o parágrafo 1658. Vamos ler. Não podemos esquecer também certas pessoas que, por causa das condições concretas em que precisam viver, muitas vezes contra a sua vontade, estão particularmente próximas do coração de Jesus e merecem atenciosa afeição e solicitude da igreja, e principalmente dos pastores, o grande número de pessoas celibatárias. Muitas dessas pessoas ficam sem família humana, muitas vezes por causa das condições de pobreza. Há entre elas algumas que vivem essa situação no espírito das bem-aventuranças, servindo a Deus e ao próximo de modo exemplar. A todas elas é preciso abrir as portas dos lares, igrejas domésticas e da grande família que é a igreja. Ninguém está privado da família neste mundo. A igreja é casa e família para todos, especialmente para quantos estão cansados e oprimidos. Não podemos, então, nem de longe, discriminar as pessoas que não querem se casar, pessoas que desejam essa vida celibatária. Existe até um conselho paulino para isso. Pessoas não são obrigadas todos a casarem, não. O casamento é uma vocação, o matrimônio é uma vocação. Alguém que deseja esse estado de vida matrimonial, mas há os que não querem, né? Preferem uma vida celibatária. Algumas talvez por questões de pobreza, mas outras porque querem mesmo ter uma vida dessa forma. E nem por isso se afastam da igreja e, aliás, muitas vezes dão bons exemplos de vida cristã na caridade, no serviço, nos ministérios. Então essas pessoas, elas não podem ser consideradas uma família, sim, pertencendo, por exemplo, à família da igreja, que nós falamos há pouco. A igreja é a grande família dos filhos adotivos de Deus. Deus adotou a todos. Deus não faz acepção de pessoas, como vemos na carta de Pedro. Todos para Deus são seus filhos muito amados, que ama tanto, Deus ama tão apaixonadamente os seus filhos, que não poupou nem o seu próprio filho para salvá-los, para abrir-lhes as portas do céu, para abrir-lhes as portas do reino celestial e eterno, ao qual todos nós somos chamados. Que beleza
quando a gente estiver todos lá no céu com nossos familiares. Sempre eu lembro, Deus não separa as famílias lá no céu. Vou dar só um exemplo. Santa Teresinha do Menino Jesus, seus pais são santos, suas irmãs também estão lá. Deus não separa as famílias, elas convivem para sempre, já viveram esse amor de Deus aqui na face da terra. Quantas outras famílias estão juntas no céu? É assim que nós devemos enxergar, ver, sentir aí a vida, que deve ser uma ascensão espiritual constante para o reino celestial e eterno. Começa aqui e agora, vivendo essa paz na igreja doméstica. É assim que Deus quer, é assim a sua santa vontade. Façamos isso. Custa um pouco, mas vai valer a pena. Okay? Fique sempre com Deus. E no próximo encontro, nós temos ainda o capítulo 4, nós terminamos o 3º, dentro dessa segunda parte ainda do catecismo. Ok? Continue, se inscreva no nosso canal, que você sempre vai estar se informando sobre a doutrina católica fundamental, necessária para o nosso crescimento na fé. Fique com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.